noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro. São 20 horas e 42 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: atitude de fé e coragem traz prosperidade. Primeiro, atitude. Se você não tiver atitude, você não vai ter coragem. Se você não tiver fé, você não vai tomar nenhuma atitude. A Bíblia diz que veio uma grande fome em Samaria. Uma grande fome na época de Eliseu. Eliseu era um homem que recebeu os poderes do poderoso Elias. Eliseu, ele determinou que viria uma grande abundância naquele lugar, porque a fome já estava tão braba que as pessoas estavam comendo seus próprios filhos. Olha só a fome que eles viveram. A Bíblia diz que Eliseu determinou que por 1 centavo a pessoa compraria 5 quilos de arroz. Só é uma comparação, tá, pessoal? E a Bíblia diz que um comandante ao qual se apoiava no rei, falou para ele: acaso ainda que houvesse janela nos céus, se sucederia tal coisa? Você não pode ficar apoiado em ninguém. A Bíblia diz que Eliseu apontou para ele e falou assim: você vai ver, mas não vai comer. E Deus usou quem para essa prosperidade miraculosa, poderosa acontecer? 4 leprosos. 4 pessoas que viviam uma vida separado. Não para Deus, separado porque eles eram leprosos. Quantas pessoas ela não tem rejeitado você no longo do tempo? Que você não vai conseguir, que você é incapaz, que você não vai ser feliz, que você nasceu para ser escravo, nasceu para sofrer. Mas eu digo para você, você vai ser grande. Você vai alcançar as promessas de Deus mediante a atitude, mediante a coragem e mediante a fé para sustentar tudo isto. Se você não tiver uma fé sobrenatural, você não toma atitude nenhuma, pessoal. Só que esses homens, eles pensaram consigo: se ficarmos aqui no deserto, nós vamos morrer. Nós não podemos entrar na cidade porque estamos o quê? Leprosos. Se nós entrar, eles matam nós. Se nós ficar, nós vamos morrer. Vou partir para cima. E foram. A Bíblia diz que a caminhada daqueles homens se transformou em um grande exército poderoso, ao ponto de um falar assim do inimigo: o rei de Israel alugou exército contra nós. Vamos fugir e salvar a nossa vida. Deixou riqueza, deixou ouro, deixou comida. Você vê, às vezes você fica cheio de marra para ganhar 50 reais para fazer algo. Às vezes é uma faxina, às vezes é um trabalho,
Às vezes a pessoa, ela fala assim, olha, o seu trabalho eu sei que vale 200, mas você poderia fazer para mim por 30? Aí a pessoa, na ignorância, não dá não. Não sabe ela que atrás daquilo ali tem o quê? Uma grande prosperidade, e ela não consegue enxergar. Isso aconteceu comigo. Eu fechei uma obra em Caxias com um empresário de um banco, e eu chamei um rapaz, hoje ele está no altar pregando a palavra de Deus, o nome dele é Marcos. Falei, rapaz, eu preciso do seu serviço. Se eu não me engano, eu falei para ele 2 dias. 2 dias ou foi 1 semana só. A coisa aconteceu de uma tal maneira que Deus começou a prosperar, que aquele rapaz, ele não só ficou o resto do trabalho comigo, que foi muito tempo, mas passou a ganhar igual a mim, igual ao empreiteiro da obra. Olha só, o ajudante começou a ganhar igual a mim. E aí? Olha só que loucura. A única diferença é que eu ganhava X em 1 semana, e em 2 semanas ele ganhava a mesma coisa que eu ganhava. O cara foi chamado para 2 a 1 semana de trabalho, e ele fez a obra comigo todinho. O dono da obra começou a liberar trabalho, olha, ele ficou contente, Deus foi enchendo o coração do dono de motivação. Às vezes você nunca sabe aonde está a prosperidade. Às vezes você vê status, você vê aquela pessoa toda bonitona, é essa daí que eu vou prosperar. Às vezes não é ali que você vai prosperar não, meu amigo. Às vezes você vai prosperar naquela pessoa que não tem nem aspecto, não tem nem expressão, mas ela tem o quê? Ela tem atitude. Você tem que aprender. As coisas de Deus é totalmente ao contrário. Eu vou te fazer uma pergunta. Tem um serviço de R$1.000 para fazer, um dia de trabalho. E tem outro de R$100 para fazer. Qual que você escolheria? Bora, pessoal, vamos ser objetivo. Bora, fala aí, pessoal. Bora, pessoal, fala. Mas a resposta às vezes está nesse daqui de 100. Porque você foi pela ganância. Pessoal, já chegou dias de eu, como profissional, a pessoa falar para mim assim, olha, não dá para te pagar como profissional, eu vou te pagar como ajudante, eu sendo um profissional. E não tem ajudante para você não, você mesmo que vai fazer o serviço do ajudante e do profissional. Me pagando R$10 por dia. E eu tive coragem e fui. Fiz a escada do cara, tá lá até hoje. E ali Deus fez o quê? Uma reviravolta. E a coisa começou a prosperar. O outro ali chamou, o outro chamou. E Deus me tirou daquele cativeiro. É assim que Deus faz. Deus, ele trabalha de maneira diferente dos homens. Esses homens aqui, ninguém dava nada. Aquele homem ao qual se apoiava ao rei, porque era uma autoridade, era o rei, ele foi pisaiado pelos pés do povo. Para você prosperar, muitas das vezes você vai ter que perder, pessoal. Para você prosperar, muitas das vezes você vai ter que perder. Como assim, pastor? Fazendo um voto com Deus. Dinheiro chama
Dinheiro chama? Dinheiro. Pobreza chama? Quem com porco se mistura? Mamãe falava isso. Você já viu mendigo andando com empresário? Mendigo anda com? Avarento anda com? Mentiroso anda com? Pessoa de fé anda com? É assim, pessoal. Segunda-feira não tem muito o que falar, pessoal. Ou você toma uma atitude de ser fiel, ou você vai ficar vivendo essa vida empurrando com a barriga até o fim da tua vida. Vendo as pessoas progredindo, tomando atitude e ficando para trás. Pessoal, eu nunca perdi uma oportunidade. Eu lembro que eu entrei... Quem conhece aquele brizolão ali na saída do Parque Fluminense? Aquele principal grandão ali. Uma empresa pegou aquele brizolão ali para reformar. Aí um amigo, ele falou assim, olha, estou trabalhando lá, eu conheço o cara. Falei, pô, me põe na fita lá para poder lá. Aí o cara ia assinar carteira, essas coisas todas. Aí cheguei lá, ele me pagava um salário para mim poder fazer reparos em registros. Eu estou contando a minha versão do que eu vivi. E uma mixaria, pessoal. Ainda você tinha que esperar, olha, um mês para receber. Aí eu falei, poxa, insatisfeito. Você sabe que aquela pessoa insatisfeita em nenhum trabalho? Era eu. Falei, não, tem que fazer alguma coisa. Aí eu cheguei e fui no homem. Falei, olha, eu quero fazer uma proposta. Quero fazer uma proposta aí. Vamos fazer aí um aglomerado de quantidade de trabalho. Você vai me pagar X por semana. E o cara topou. Olha, cada registro que eu quebrava, ele me dava R$30. Eu comecei a ganhar mais do que todos os funcionários da empresa. No final, eu peguei lá aquela biblioteca. Não tem uma grandona, é um espaço grandão. Eu peguei para colocar manta asfáltica. Pegamos na empreitada aquilo ali. Eu e um amigo. E olha, pessoal, ganhamos dinheiro. Ganhamos. Por quê? Porque quando eu entrava dentro de um negócio, eu nunca entrava para perder. Uma coisa que dentro da construção civil que eu aprendi a fazer é lidar com os meus clientes. Os meus clientes, uma vez uma cliente minha falou assim, olha, essa vez foi sinistra, lá de Caxias, a mulher. Fui fazer uma casa para ela, que ela ia casar ali no Cidade dos Meninos, de tijolo ecológico. E ela falou assim, Ivanildo, tu é um 7-1, hein? Tu tem uma lábia. Por quê? Porque eles iam fazer isso. Eu orientei eles a fazer isso. E ali a coisa funcionou, pessoal. Não é que você é um 7-1. Você, quando sabe o que faz, você sabe como conversar sobre aquilo. Muitas das vezes você tem uma profissão, mas você não entende muito a profissão. Você só tem a profissão. Mas quando você tem a profissão, você entende daquela profissão, você não deixa ninguém botar você no chinelo. Você desenrola. Você desenrola ao ponto das pessoas, quando tem problema, elas vão chamar quem? Você. Ah, o fulano resolve. O fulano resolve. Você tem que ser uma pessoa que resolva problema. Por que chamaram José lá dentro da prisão? Porque José resolvia problema. Mas será que você tem resolvido o problema de alguém? Como é que Deus vai colocar você sobre o alto da prosperidade se você não resolve o problema de ninguém? Você não tem coragem de botar 10%, meu amigo, no altar de Deus. Como é que Deus tem coragem de botar o 100% dele na tua mão? Fala comigo. Você vai ficar dependendo das migalhas que caem da mesa. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito. Nós não somos daquele que come das migalhas que cai da mesa. Nós somos filho.
Nós somos filhos. Eu passo pelo meu deserto porque eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha. Mas você não tem que aceitar passar por deserto, não. Se você está sendo fiel, se você é leal, se você honra os seus compromissos com Deus, então você tem que cobrar do céu aquilo que lhe pertence. Você vê, você acha na Bíblia, Abraão errou em quê? Abraão errou em quê, pessoal? Não tem erro. Abraão obedeceu Deus em tudo. Em tudo. O único erro dele foi ouvir a mulher dele para poder se procriar com a escrava. Ponto. Mas Deus foi cozinhando Abraão até ele tomar uma... Qual foi a atitude de Abraão? Quando Deus lhe fez outra promessa, ele falou: ah, Senhor, até quando? Até quando que o meu herdeiro será Damasceno Eliezer? Um servo de uma escrava. Aí Deus fez o que com ele? Deus fez o que com ele? Hã? Enquanto você fica namorando, tem gente aí que namora, né? 10 anos namorando, cara. Noiva, mais 20 anos. Quando vai casar, não quer mais. Que já conheceu a pessoa. Tudo é atitude, pessoal. Se você não tomar uma atitude de fé diante de Deus, as coisas não vão funcionar. Não pense você que a graça de Deus vai cair sobre você de graça. Você tem que sacrificar, você tem que fazer propósito, você tem que fazer caminhada, você tem que fazer desafio com Deus, você tem que ser fiel a Deus. Ah não, só veio esse pouquinho na minha mão, não vou nem tirar meu dízimo esse mês. Você vai destruir sua vida, meu amigo. Você imagine no dia que minha mulher se aborrecer comigo, eu procurar outra mulher. Isso é fidelidade? No dia que a minha mulher falar que está cansada, eu querer procurar outra. Isso é fidelidade? Fidelidade é o quê? É na dificuldade, é na abundância, não é isso que falam? É nos problemas, é na saúde, é na doença. Isso que é fidelidade, pessoal. E isso é transparente para todos verem. Toda mulher sabe quando um homem é fiel. Quem concorda comigo? Toda mulher sabe quando um homem é fiel. Toda mulher sabe quando um homem é safado. Você sabia disso? Você sabe. Você sabe quando um homem olha para você de maneira errada? Você sabe. Você sabe quando uma mulher olha para você de maneira errada? Se você não aprender a tomar atitude, você vai continuar com a mesma história que está, pessoal. Se você não mudar, presta atenção agora, olha para mim. Se você não mudar a maneira de pensar, você vai continuar com a mesma vida que está. Pode ter certeza. Tem um homem na Bíblia que Jesus falou o quê? Irei na casa do Simão o leproso. Por que Simão leproso? Por que Jesus não curou aquele cara? Não é o Simão? É Simão, eu não estou lembrado. Mas Jesus falou que ia na casa dele, o leproso. Por quê que Jesus não curou ele? Será por quê? Porque talvez ele não acreditava que Jesus poderia mudar a vida dele. Você vê aquele homem de domingo? Ele era mestre. Mas Jesus ensinou para ele que ele tinha que nascer de novo. Então o tema do nosso discurso é esse. Atitude de fé e coragem traz prosperidade. Aí diz assim, ó. Olha só o que está escrito lá em 2 Reis 7. 2 Reis 7. Eu vou ler o trechinho aqui, vocês vão ler aí. Está escrito aqui assim no site, ó.
7:3. Está escrito assim: durante um certo cerco da cidade de Samaria, o povo estava passando uma grande fome. Deus usou 4 leprosos que estavam fora da cidade. Devido à sua condição, decidiram que precisava agir. Você vê. Olha o que eu estou dizendo para você. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus reservou para você uma vida de prosperidade e felicidade. Se você rejeitar ela resistindo, Deus vai trazer pessoas lá de fora com um coração generoso e eles vão avançar. Pode ter certeza, pessoal. Está escrito assim, ó. 7:3. Algum corajoso aí para ler? E diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? 4 também. Continua. Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Fala o número onde você está, tá? 4. Estou no 4 agora. Agora ele tá com 5. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matares, tão somente morreremos. Ponto. Eles não tinham nada a perder. Quando Deus fala para você assim, ó, fazei prova de mim. Você sabe o que significa prova? Você está namorando com você está noivo com uma pessoa, namorando com uma pessoa. Como é que ela prova para você que te ama? Quando te assume. Assumir, pessoal, não é de boca não, é assumir tudo. Todos os compromissos. É assim que funciona. Quando eu me lancei para Deus, eu assumi todos os meus compromissos de um crente, de um cristão, de um homem de Deus. Passei a jejuar, pratico até hoje, a maior prova que eu falo para vocês. Pratico até hoje. Passei a jejuar, me batizei nas águas, passei a ser ofertante. Voto nem se fala, né, Aline? As doideiras que a gente já fez, né? Né, Rose? É loucura. Voto? Você tá pensando que é 10 reais que a gente fazia? É 1.000, 2.000, 2.500. A gente só fazia doideira, meu amigo. A gente só fazia loucura. E Deus, você acha que nós temos essa postura por causa de quê? Hã? Foi feito numa forma? Foi nada, foi no tempero do fogo. Foi no tempero do fogo. E muitas das vezes você quer dinheiro, mas Deus não quer te dar dinheiro. Deus quer te dar habilidade. Deus quer te dar força, coragem, determinação. Enfrentar o problema, o deserto. Passar 6 meses sem nenhum tostão, mas firme na rocha. Essa é a postura. Tem gente aí que passa, só precisa abrir o armáriozinho. Ah, meu Deus do céu, parece que viu um bicho. Porque não tem arroz, não tem feijão, não tem nada. Entra em um desespero terrível. Se o patrão falar que vai ficar 2 meses sem receber, já era. Parece que a corda fala com ela, vamos embora, vamos embora. Ela não tem estrutura. Você sabe o que faz você ter uma estrutura, uma garra para cuidar de uma família, para sustentar uma família no deserto? É quando você sacrifica. Se sacrifica. Quantas vezes, né, Rose? Vamos vender empadinha, Ivanildo. Vamos lá. E não tinha moleza, meu amigo. Vamos cobrar em tal lugar. Não tenho. Acabou também. Aí quando voltava com 10 reais. Essa obra que eu falei aqui com você, no finalzinho dela,
eu tive que terminar algumas coisinhas só que eu optava, ou ia de ônibus ou vinha de ônibus. Eu optava em ir de ônibus para chegar cedo e o dinheiro de vir eu tinha que comprar comida. Acabei de falar para vocês pouco tempo agora que quando eu casei com a Rose, o nosso amor foi provado imediatamente. Tudo fechou. Não aparecia nem de ajudante para fazer, né, Rose? Um ano, meu amigo. A minha alimentação era maisena. Eu tinha um pacote de maisena. Claro que isso não foi um ano completo, né, pessoal? Mas o início era um pacotinho de maisena que eu tinha que, com a água, botar um açúcarzinho e dar para ela e comer. Era um prato de comida para dividir para mim e para ela. No namoro, já era assim. Era uma guerra, pessoal. E hoje nós temos essa estrutura, essa resistência. O deserto te faz ser forte. Você vê, esses homens não poderiam se matar, se jogar de um precipício. A Bíblia diz que eles eram leprosos. Tu fica perto de um leproso hoje, nos tempos atuais? Nada, aquela coisa feia. Fede? Fede, não fede? Machucado, podre? Olha Jó. Olha a estrutura que aquele homem tinha. Mas Deus provou, ele não provou. Provou. Então, a prosperidade, ela vem mediante uma atitude, mediante uma coragem. Se a Bíblia diz assim, ó, quem quer me seguir, negue-se. Não é isso? Negue-se. Aquele que perder a sua vida por mim, vai ter vida. Aquele que negar a sua vida, ao meu favor, perderá. Quantas vezes nós temos negado Jesus e a nossa oportunidade de avanço, ela não chegou? O segredo está na fidelidade, pessoal. O segredo está na fidelidade. Eu costumo dizer, se você consegue ser fiel a Deus, você é fiel a qualquer momento e situação. Agora, se você não é fiel a Deus, você não consegue ser fiel a nada, pessoal. Segunda-feira é momento de decisão. Não adianta aqui que você não vai ouvir uma palavra para te confortar, que é assim, não. Quer sair da situação? Decisão. Nós até hoje faz decisão, atitude, né, Rose? Até hoje. Até hoje. A pastora Rose esses dias fez aí, ó, um desafio com Deus. Eu tô ali, olhando a oferta. Eu falei, poxa, caramba, botaram a oferta. Eu falei, foi eu, pastor, que botei. Eu falei, que isso, cara? Fez uma oferta generosa para a obra. Precisava? Precisava. É assim. Um tempos atrás, quem sabe o que eu estou falando vai entender. Peguei meu salário todinho na época, né? Ano passado, né? Peguei o meu salário todinho, né? Eu trabalhava lá na missão. Peguei o salário todo, não, foi a quinzenal, foi o quinzenal. E coloquei no altar. Eu poderia ter colocado no altar daqui. Aí sabe o que Deus falou? Não, aí é mole. Botar no seu altar aí é mole, meu amigo. Bota no outro altar lá. Eu fui lá e coloquei. Porque seria muito mais sacrifício para mim. Era o dinheiro da esteira que eu peguei e sacrifiquei. Então, pessoal, se você quer resultado, você precisa tomar atitude. Não adianta que aqui no apoio aos soldados feridos,
você vai ouvir esse tipo de fé. Você vai aprender a ser leão. Você vai aprender a ser fiel. Se não for fiel, vai ficar cozinhando aí. Vai ficar cozinhando que nem um sapo em água morna. Até a carne se soltar. Aí diz assim, ó. Parou no 5. Ao anoitecer, eles se levantam. Você tem que se levantar. Para ir ao arraial do Sírio. Quando chegaram às mediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Olha aí, ó. Não tinha ninguém. Era para ter uma nação lá, inimiga. Olha só o que aconteceu. Lê aí um de vocês, no 6. 2 Reis 7, 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Viu? É o 6, não é? É. Você vê. Olha só, uma vez eu falei assim, olha só, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, hein, pessoal. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me dá uma obra mesmo muito próspera, se o Senhor me dá essa obra, eu vou devolver 20% do dízimo. O dízimo é 10, mas eu fiz uma promessa. Olha, meu amigo. Fez um dízimo com voto. O dízimo com voto. Mas eu falei dessa maneira aqui mesmo. Eu vou devolver 20% do meu dízimo. O dízimo não existe dízimo de 20%, é 10%. Mas eu fiz um voto assim. Tu acredita que Deus me deu a obra? E para poder devolver o dízimo, meu amigo, depois que já fez o voto. Olha só o que o diabo me sugeriu. O diabo do meu coração. O moço falou assim, vou te dar, acho que foi mais ou menos assim, vou te dar a metade do dinheiro. Eu falei, não precisa, só me dá um pouquinho. Porque eu sabia que tinha que tirar o quê? 20% do primeiro pagamento. Olha, pessoal. Olha só o coração. Olha só o coração. Mas eu tive que ser o quê? Fiel. Você tem que ter muito cuidado. Às vezes você vai começar a lançar desafio e Deus vai te dar. Cumpra. Cumpra. Porque se você não cumprir... aqui no caderno, cadê o caderno? Muitos se disseram que seriam apoiador. Nunca mais apoiaram. Tá aqui. Vocês podem até ver. Ó. Nunca mais apoiaram. Olha o que nós temos de apoiador. Não tem nada. Essa é viver pela fé. E desses aqui, se tiver aqui 7 apoiadores, é muito. Então, pessoal, quando você promete alguma coisa para Deus, cumpra. Esses homens, eles tomaram uma atitude, mas eles não foram egoístas. Eles foram lá dividir com o povo. Vamos ver? 7. 7 não, acho que é o 6, né? 7. Pode ler. 7. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos. E o arraial como estava, fugiram para salvar sua vida. Continua. 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas. E foram
os esconderam, então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Continua. 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia a dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Amém? Amém. Que voto que esses homens fizeram? Que dízimo que esses homens devolveram? Que oferta que esses homens deram? Eles deram alguma coisa? Tem certeza? Tem certeza que eles não deram? Eles deram tudo, pessoal. Tudo que eles conquistaram, eles devolveram para o povo. Eles deram para o povo. Lê a história aí. O que foi que ele falou no último versículo aí? Não é certo o que estamos fazendo só para, olha só para nós. Ó, fui abençoado, ó. Cala a boca, menino. Não fala que a gente foi abençoado. Ó, aquele dinheiro que estava esperando que o pastor orou, não fala. Aquela pensão que estava lá presa, que saiu, não. Até bate. Mas Deus sabe de todas as. Eles não fizeram isso. Eles dividiram. Eles pegaram um pouco para si e falaram assim: não é certo, no 9, que o que estamos fazendo este dia é dia de boas novas e nós não nos calamos. Se esperarmos até a luz do amanhecer, seremos tidos por culpado. Ah, não, ganhei esse dinheiro aqui, não vou devolver meu dízimo hoje não. Vou segurar, ou vou dar meu dízimo em pedaço. Vou dar uns pedacinhos, para o pastor não perceber que eu ganhei uma grana boa. Aí vou ficar dando uns pedacinho. Deus sabe quem é você. Deus conhece a tua intenção. Você conversou essas coisas comigo? Alguém aqui que está me vendo conversou isso comigo? Mas Deus está revelando o que está onde? Aqui, ó. Aqui. Você sabe como é que Deus me revela? Pelo que eu já vi. Era assim. Não vou falar nada. Vou ficar quietinho. Perdia tudo. Porque Deus não abençoou você para ser egoísta. Deus abençoou você para você abençoar. Ah, eu ganho aquele valorzinho lá todo mês lá, ninguém sabe, não vou nem comunicar para não dar problema, porque senão o pastor vai começar a me mirar. Que dia que eu mirei você? Que dia que eu mirei você sobre dízimo e oferta? Eu prego aqui. Mas que dia que eu falei que você é obrigado? Simplesmente se você não devolve e não faz, naturalmente as minhas palavras não têm efeito sobre você. E o que fez esses homens achar riquezas incomparáveis e comida? O que foi? Quero ver se você está ligado. Eu contei a história antes de ler. O que foi? O que foi, pessoal? Que fez acontecer esse milagre aqui? Não foi atitude, não. O que foi? O que o Eliseu falou, pessoal? Que ia acontecer isso. Lá no versículo, no capítulo 6, do 24 em diante, que a gente não leu. Mas eu já falei para você. A palavra do homem de Deus traz prosperidade. Eu posso delegar bênção para todos, porque é dever meu. Mas as bênçãos só vai alcançar os leais e os fiéis. Deus não abençoa desleal, pessoal. Pode ter certeza. Deus não abençoa infiel.
Pode ter certeza. Deus não abençoa o avarento, porque o avarento ele não divide nada com ninguém. Ele só quer para ele. Eu conheci um camarada, olha, que camarada horrível, gente. Ele veio de um país com muito dinheiro, pessoal, muito paco de dinheiro. Tu acredita que o miserável fez a gente gastar o pouquinho que a gente tinha? O outro fulano quase aprender o carro do cara e o camarada não abriu a boca para nada, o cão avarento do inferno. E o cara cheio de dinheiro, pessoal. Cheio de dinheiro e dando uma de pobre, dando uma de miserável, desgraçado. Você acredita? Você acredita, pessoal? Olha, botou o rapaz em aperto, em apuro, o carro do cara quase foi preso. Ficamos com uma dívida em um estabelecimento para poder fazer uma... Como é que se fala quando você traga uma pessoa e cuida dela? Para você cuidar do cara. Patrocinou o cara e o cara cheio de dinheiro, pessoal. Olha só o que é o espírito de avareza. Tá com dinheiro, tá vendo todo mundo com fome. O camarada morre de fome, mas não paga um pirulito. Porque o espírito de avareza está na alma dele. E Deus não é com os avarentos. Pode ter certeza. Você não tem que ficar esbanjando dinheiro não, pessoal. Mas ser avarenta ao ponto de você ver a pessoa com fome, morrendo de fome, tremendo, e você ali de boa. Tá de brincadeira, meu amigo. Eu nem ando com essas criaturas. Olha, eu não ando. Se eu perceber que tu é avarento, tu não fica perto de mim, meu amigo. Tu não fica, porque eu não ensino isso aqui. A minha esposa, a pastora Rose, não ensina isso. Se eu perceber que o cara é avarento, a pessoa é avarenta, eu não fico perto dela. Eu fico só analisando, pessoal. Eu estou aqui para analisar, eu tenho tempo para isso. Né, Inácio? Eu não tenho tempo? Tenho tempo para isso. Eu fico te observando, eu vou lá na tua alma, eu vou lá na tua caminhada. E quando eu percebo, não é, Inácio? Inácio era assim, Inácio? O quê? Tu era assim? Não, ele tá ali assim, ó, você era assim. Meu amigo. Pessoal, o homem de Deus, ele não tem esse espírito. O homem de Deus não tem esse espírito. Ainda mais se falar que é batizado no Espírito Santo, pode ter certeza, meu amigo, que, olha, o Espírito Santo é generoso. O Espírito Santo é generoso. E o homem ao qual se apoiava o rei tentou frustrar a palavra de quem? De Eliseu. Eliseu delegou uma palavra, Deus criou uma situação, fez os leprosos prosperar e o leproso trouxe as boas novas para a cidade prosperar. Aí diz aí, ó, no 10, pode prosseguir, por favor? Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Vai embora. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia do interior do palácio real. Pula para outro. Fala o nome que você estava. 12. Vai outro. Outro, vai 12. O rei. Outro. 7, 12. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos:
Agora vos farei saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabe eles que enfainado estamos pelo que saíram do arraial, a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos na cidade. Outro. 13. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: Vamos enviar alguns homens com 2 cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece se morrerem. Apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Outro, 14. Assim, pegaram 2 carros de guerra com cavalos, e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: Vão ver o que está acontecendo. Continua. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas, de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios, e assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão, em cujo braço o rei tinha se apoiado, e foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo atropelou junto ao portão, e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito. Quando o rei foi falar com ele, assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a esta hora, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, e será e que isso poderia acontecer, segundo esta palavra, ao que o profeta havia respondido: eis que verás isso com os seus próprios olhos, mas não comerás disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão, e ele morreu. Ponto. Viu? Essa semana, Deus ele vai trazer prosperidade para você. Amém. Todos que estão aqui. Amém. Agora cuidado, para você não fazer que nem esse camarada, ficar omitido. Eu estou determinando que Deus prospere você para que você venha apoiar a obra de Deus. Essa semana vai ser uma semana próspera. Agora não acha que foi a força do teu braço, não. Ah, foi nada. Até o que você não tem, você vai perder, a Bíblia diz. Até o que você não tem, você vai perder, a Bíblia diz. Essa semana, todos que estão aqui, adulto ou criança, segundo o que eu estou determinando, e não é pouquinho não, 10, 50, 30, 100 não. Deus vai fazer chegar nas tuas mãos prosperidade, dinheiro que você não esperava. Eu creio. Dinheiro que você não imaginava.
Não seja avarento, porque até o que você tem, você perde, porque a Bíblia fala isso. Deus, ele quando põe prosperidade na nossa mão, é para a gente multiplicá-la. O que é multiplicar? É investir, e não tem lugar melhor para você investir do que no altar. É o altar que delega para nós bênçãos espirituais e bênçãos materiais. A palavra de Deus diz assim, ó: crer no Senhor teu Deus, estará seguro. Crer nos teus profetas e vai prosperar. Está na Bíblia. A prosperidade está na boca dos homens de Deus. A sua prosperidade não está só no teu trabalho. Está em nós delegar ela para você. Se nós não delega, você vai lutar com a força. Você quer conquistar a prosperidade com a força do teu braço ou com a palavra do homem de Deus? Com a força do braço você vai conseguir um bocado. Mas com a força da palavra de Deus, conforme Eliseu fez, você vai conseguir abundantemente ao ponto até de abençoar outras pessoas. Olha o que eu estou te falando. Não brinque com Deus. Deus sabe que a obra dele precisa. Então ele cria situações para acontecer. Vai ser algo louco. Não entre em estado de avareza. Não, vou ficar quietinho, não fala para ninguém. Meninas, meninos, não fala para ninguém. Deus, ele sabe, ele já viu. Se ele está botando na minha boca para falar, porque ele já sabe o que, que vai acontecer. Amém. E olha, não fique assustado porque é Deus. Não pensa que é o diabo porque é Deus. Meu Deus, isso não é normal, não. Ai, eu vou devolver isso. Devolver o que se Deus deu? Essa semana do mês de outubro, Deus vai trazer prosperidade para você. Através do seu marido, através da sua esposa, através do seu filho. Tome atitude de ser fiel. E é nesse altar, se você pega o seu dízimo e desvia ele, você está cometendo sacrilégio. Você não está honrando o altar que você pisa e que você trabalha. Então você é um enganador. E cedo ou tarde a casa do enganador cai. Cai mesmo, pessoal. Cai. Deus chamou você para servir aqui. Deus chamou você para sacrificar aqui. Pô, e vamos cair em si, né, pessoal? A carência não está nem na voz do pastor, está nos olhos mesmo. A carência está nos olhos. Né? Essa semana, se você crer, você vai vir aqui no altar que eu vou orar por você. Até aqui o Espírito Santo me usou.